foi? Ei. Aí, vamos agora. E aí, pessoal, aqui quem fala é José Tu Investe e no vídeo de hoje iremos montar uma carteira do zero, tá certo? Então, para isso, eu convidei o meu irmão que ele vai estar se apresentando aqui para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu sou professor de Química e vou aprender mais um pouco sobre investimentos. Então, se você está curioso sobre isso, fica aí logo depois da vinheta. Então, pessoal, antes de tudo, antes da gente começar esse vídeo, deixa o like aí, viu? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com amigos e famílias. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, tá? Então, para ele entrar nesse ramo dos investimentos, a primeira estratégia dele, que eu sempre falo para vocês, foi construir a reserva de emergência dele, certo? Então, já vou fazer aqui a pergunta. Quanto tempo você já vem construindo aí sua reserva de emergência? Então, quando meu irmão falou sobre investimentos, a gente estava conversando quando eu estava nas férias em junho. E aí, desde lá, em torno de 6 meses, que eu estou fazendo a minha reserva de emergência. E agora, vamos para o próximo passo, né? Que é abrir uma carteira. Isso aí. Então, gente, sempre é importante construir uma reserva de emergência. Como eu sempre falo para vocês, emergência pode surgir de uma hora para outra. Bom, gente, a primeira coisa que ele fez aqui foi criar uma conta no Investidor 10, tá? Então, seguindo aqui o passo, criar a conta no Investidor 10 é muito simples. Colocou seu e-mail, colocou a sua senha, fez o seu cadastro, você já criou o Investidor 10. A segunda coisa que ele fez aqui foi colocar o nome da carteira. Qual nome você deu para sua carteira? Master. Pronto. Então ele escolheu que o nome da carteira dele vai ser Master. É de extrema importância, gente, a gente ter esse controle na plataforma. Eu gosto do Investidor 10. Não sou patrocinado pelo Investidor 10, mas se o Investidor 10 quiser me patrocinar, tamo junto, tá? Mas é porque eu acho essa plataforma muito completa para ter um controle ali financeiro sobre os investimentos, tá certo? Então, o primeiro passo que ele fez foi criar a conta aqui no Investidor 10. A segunda coisa que ele fez foi colocar a reserva de emergência dele aqui no Investidor 10, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para colocar a reserva de emergência aqui no Investidor 10, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que ele colocou aqui foi que o tipo de ativo é renda fixa, tá? O emissor que ele faz os seus investimentos é na Nubank, tá? O tipo de título é CDB, tá certo? E a forma é pós-fixado, certo? O valor, agora a gente adiciona qual foi o primeiro valor que ele colocou na sua reserva de emergência. Então, observe, gente, que não precisa ser muito, vai colocando de acordo com quanto você tem. O primeiro valor que ele adicionou foi R$ 9, tá? Isso ele colocou lá no dia 30 de junho de 2024 a 100% do CDI, tá certo? Lembre que na data de vencimento você coloca o máximo que você pode para você estar adicionando sempre no mesmo tópico a renda fixa, tá certo? E isso a 100% do CDI. Então, gente, vou estar adicionando todas as entradas dele na reserva de emergência e voltamos para falar sobre a construção da carteira dele, tá? Então, após colocar todas as suas entradas na reserva de emergência dele, tá? O valor aplicado que ele tem na sua reserva de emergência é de R$ 3.021. O valor bruto que ele tem é de R$ 3.050. Observe que, ao longo desse tempo, o seu patrimônio foi subindo pouco a pouco, tá certo? Então, gente, há sempre uma valorização e um ganho capital. O ganho capital dele atual é de R$ 29,21. Então, gente, quando a gente pensa sobre investimentos, foque nisso aqui, tá? Quando a gente fala sobre investimento, a gente sempre tem que pensar ao longo prazo, certo? Então, após colocar a reserva de emergência dele, Matheus agora vai falar sobre a estratégia da carteira que ele
estudou e que ele escolheu para ter na carteira dele, tá certo? Eu tinha duas opções, crescimento de patrimônio ou de dividendos. E aí eu escolhi a de dividendos. Então, ele escolheu a estratégia de receber dividendos todos os meses, tá? Lembrando, gente, a estratégia é individual, tá? Cada um pode ter a estratégia que quiser aí, como crescer dividendos, né? Querer só investir no exterior, querer investir só em fundos imobiliários. E ele escolheu receber dividendos com aí também, eu acho, querendo ganhar um ganho capital, tá? Então, vamos lá, tá certo? Para isso, Matheus, tá? Eu passei já essa planilha em outros vídeos. Eu vou colocar nesse vídeo também essa planilha, se você se sentir à vontade, se quiser utilizar essa planilha. E eu vou estar aqui passando essa planilha para Matheus, para ele ter um controle nos aportes mensais dele, tá? E como ele já construiu uma reserva de emergência boa, eu vou colocar aqui o patrimônio atual dele, tá certo? Então a gente vem aqui no investidor 10, por isso que a gente usa para controle, tá? O patrimônio atual dele é sempre o saldo bruto, tá? O que tem hoje aqui. O patrimônio atual dele é de R$ 3.095. É o que a gente vai colocar aqui, tá certo? 3.095,95 centavos, tá? E qual vai ser a estratégia que Matheus, né, a gente conversando, ele vai utilizar, né, para crescer ainda aí a sua reserva de emergência, tá certo? Tudo lembrando aqui, pessoal, se você for investir em tudo, ações, BDR, ETF, FIIs, renda fixa e criptomoeda, vocês têm que colocar um percentual aqui ideal que dê 100%, tá certo? Como ele já tem uma renda fixa, tá? A renda fixa dele lá, atual, tá 100%, certo? A renda fixa atual dele está 100%. Ah, José, como é que você sabe isso? A gente vem aqui no Investidor 10, ó, e olha, a renda fixa dele está 100%, tá certo? Então, Matheus já tem aqui 100% na renda fixa, tá? Já que a gente já acabou de anotar aqui que a renda fixa dele está 100%, ele agora vai adentrar na bolsa de valores, tá certo? Ele vai entrar aí no mercado variável, tá certo? Dentro do mercado variável, qual foi as suas escolhas? Bom, um pouquinho de estudo que eu fiz. Eu escolhi fundos imobiliários e ações. Tá? Então ele vai aí entrar em fundos imobiliários e ações, tá certo? Então, o percentual a gente agora vai ter que mudar, tá? O percentual que ele está atualmente está 100% em renda fixa, tá certo? Ou seja, qual seria um percentual ideal para você, mano? Então, vou deixar 50% de renda fixa, 50% em renda fixa, 25% em ações 25% em ações e os outros 25% em fundos imobiliários. e os outros 25% em fundos imobiliários, tá? Ou seja, a estratégia que ele escolheu foi colocar 50% em renda fixa, colocar 25% em fundos imobiliários e colocar 25% em ações, tá? Ou seja, todas as vezes, todos os meses que ele for aportar, ele vai vir aqui colocar aqui, ó, o valor que ele quer aportar e nisto ele vai colocar os mesmos percentuais ideais aqui em cima, tá? 50% em renda fixa, 25% em ações e 25% em fundo imobiliário. E aqui ele vai adicionar quais são as ações que ele escolher e quais são os FIIs que ele vai escolher, tá? Então aqui a renda fixa que ele está colocando é na caixinha do Nubank, tá? E a gente vai descobrir quanto ele vai colocar esse mês para a gente distribuir este valor nas ações e no FIIs, já que no, na renda fixa o valor está passando do que ele deveria. Porque se ele tem 50, se ele quer o percentual ideal 50%, o valor dele está passando, está 100%. Por isso que o saldo aqui está
negativo, ó, menos 1.525, porque o percentual ideal dele está passando. Então, todo o valor do aporte que ele vai adicionar hoje, vamos distribuir tanto para fundos imobiliários quanto para as ações. Quanto você vai aportar, Matheus? Como eu estou aprendendo ainda sobre ações, né, os ativos que eu tenho que colocar, hoje, esse mês, vamos variar por R$ 50. Então, gente, notem que para você fazer investimentos, você não precisa estar colocando valores absurdos, como muitos outros influenciadores ficam colocando aí. Ah, vou investir 5 mil, ah, vou investir 10 mil, 20, 50 mil. Não é assim, tá? Eu trago aqui para vocês a realidade de gente que trabalha todo mês, que tem conta aí para pagar. Não dizendo que as outras pessoas não trabalham, mas a gente trabalha com valores reais, tá certo? Então, ele vai aportar aqui R$ 50. Então, notem, não precisa de valores absurdos, tá certo? Não precisa de valores absurdos. Com um pouco, a gente chega no muito, tá? Então, de degrau em degrau, a gente alcança lá os nossos objetivos, tá certo? Então, ele vai aportar aqui R$ 50, tá certo? Se ele vai aportar aqui R$ 50, e a gente dividindo aqui 25% para fundos imobiliários e 25% para ações, fica aí R$ 25 para a gente gastar nas ações e R$ 25 para a gente adicionar os fundos imobiliários, certo? Ou seja, ele vai escolher a ação e o fundo imobiliário que ele quer, tá certo? Qual ação você escolheu, Matheus? Estava estudando, né, e a ação que eu escolhi foi a do Banco do Brasil. Então, a ação que ele escolheu aqui foi Banco do Brasil, certo? A sigla dela é BBAS3. BBAS3. Então, a cotação do BBAS3, a gente já deixou aqui aberto para a gente agilizar, está atualmente aqui R$ 24,30. Ou seja, praticamente só vai dar para comprar uma cota dela, porque já vai chegar no limite dos R$ 25. A gente deixou para as ações, tá? Quais são os fundos imobiliários que você escolheu? MXRF11. Então, a ação a gente já deixou aqui já aberto, tá? Que ele escolheu, que ele estava fazendo seus estudos. E O Gary 11. então, o Gary 11, tá certo? Lembrando que, Joselton, mas você sempre fala nos seus vídeos que o percentual ideal para um fundo imobiliário, para suas ações, é de 8 a 12. Gente, ele está começando a construir agora a sua carteira, certo? Então, tem que ir adicionando aos poucos, tá? A gente não precisa colocar os 12 ativos logo de uma vez. A gente vai construindo aos poucos, aproveitando aí como está o mercado para a gente crescer a carteira, tá certo? Então, ele vai estar fazendo as compras agora e aí a gente vai adicionar no investidor 10 por quanto ele comprou cada ativo, tá certo? Bom, gente, então após ele fazer a compra, agora a gente vai adicionar os ativos aqui no investidor 10 para ele ter o controle dos seus investimentos, certo? Então ele comprou uma ação, tá? Vamos adicionar aqui a ação, adicionar ativo, certo? Você vem aqui, escolhe a ação e ele comprou aqui o BBAS3, tá? Comprou hoje uma quantidade a 24 e quanto? Comprou a 24,30. Adicionar os outros ativos. Adicionar, adicionar os outros ativos. Agora ele comprou os fundos imobiliários. Ele comprou o MXRF11. Comprou uma quantidade a quanto? Clica nela para saber. A 9,51 e um CUT da B3. Tá? E adicionando outro ativo. Quanto foi o outro ativo? O Gary 11. Ele comprou a 8,38. Um gasto da B3.
E neste mês, este foi os investimentos de Matheus para controle. Vou dar uma atualizada aqui na página para entrar a quantidade de ativos e observem que agora a rodela dele mudou, certo? Da carteira de ativos. Ele está com 98% em renda fixa, tem 0,78% em ações e 0,58% em fundos imobiliários. E com isso, o próximo mês, tá? Ele já vai receber dividendos do MXF11 e do GER11, que ele já vai utilizar para entrar nos seus investimentos. E aos poucos ele vai aumentando a quantidade de ativos e quantidade de investimentos em seus fundos imobiliários e em suas ações, certo? Então, Matheus, agora vai falar um pouco aqui da sua experiência de começar a investir na Bolsa de Valores, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é sobre liberdade financeira, né? Eu acho que é o mais importante para nossas vidas, que nunca depender só do governo, sempre ter os nossos investimentos. É isso. Vamos cara passo a passo e daqui a 1 ou 2 anos, 3 anos, a gente vê como é que a gente vai estar sobre os nossos investimentos. Então, gente, este é o vídeo de hoje. A gente abriu aqui, tá? Na data que a gente está gravando, dia 7/1/2025, começou a carteira de Matheus. Vamos daqui a um ano regravar de novo para ver como é que está seus investimentos. Então, quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, tá? E até os próximos vídeos, tá certo? Valeu! Tchau, tchau!